Irmãos, vamos ao livro de Gálatas, capítulo 3. Verso 19 ao verso 22. Você for encontrando, vai ficando de pé para a gente fazer essa leitura juntos. Gálatas capítulo 3, versículo 19 ao versículo 22. Diz a palavra do Senhor. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pois foi adicionada por causa das transgressões. Até que viesse o descendente a qual se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta hora pedimos a Tua graça, auxílio e direção para entendermos esse texto, Senhor. É um texto complicado, mas pedimos ao Senhor que nos ilumine o coração, dirija as minhas palavras, Senhor, e eu possa, dentro das minhas limitações e minhas fraquezas, poder comunicar aos irmãos o mais claro possível e existir aqui em nós a edificação que o Senhor deseja realizar para a glória de Jesus Cristo. É por isso que estamos aqui, Senhor, nesta dependência de Te ouvir e de seguir o Teu conselho da Tua palavra, Senhor. No nome santo de Jesus, nos curvamos à Tua palavra e Te pedimos graça. Amém. Podeis sentar, irmãos. Vai ser Ivone, é? Vem cá, meninos, para a gente fazer a oração para vocês ir para o departamento. Aí. Vamos orar. Senhor, abençoe estas crianças e o departamento infantil, a irmã Ivone, que estará sob o cuidado delas, que o ensino possa ser a boa semente, Pai, no coração dessas crianças. Nós Te pedimos, ó Pai, que o Senhor opere maravilhosamente no coração delas e haja transformação, Deus, e um encontro real com a Tua palavra. Desde cedo essas crianças amem temer ao Senhor e andar nos Seus caminhos. Livra elas do mal, Senhor, fazendo a lavagem dos seus corações com a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A vida não decorre da lei. A vida não decorre da lei. É o tema da nossa reflexão. Nós temos visto no decorrer da exposição de Gálatas que os líderes, os religiosos judaizantes, eles tinham a lei e a promessa como uma espécie de simbiose, irmãos. E nessa simbiose, essa mistura, eles colocavam tanto a salvação quanto a legalidade ou a lei como proponentes para salvar as pessoas, para a salvação. E quando eles entregavam este fundamento que é completamente desassociado das Escrituras, obrigado, irmã. Quando eles entregavam isso, desassociado das Escrituras,
fora do crivo da palavra de Deus e do testemunho do Velho Testamento, porque a gente está vendo aqui como Paulo está usando o Velho Testamento para provar que a lei e a promessa é desde Abraão. Quando eles fazem isso, eles estão fazendo com que os nossos irmãos incorram num erro. Um erro que está além de um erro doutrinário, algo muito grave. Temos visto que a salvação sempre foi pela graça. Isso desde Abraão. Você tem aprendido que a salvação sempre foi na promessa do descendente, muito antes que a lei viesse a existir. Então, isso que pregamos hoje é uma mensagem antiga, desde Abraão. E, na verdade, muito antes dele mesmo. Porque o próprio Jesus disse, antes de Abraão existir, eu sou. E desse modo, esta simbiose, essa mistura onde a lei e a promessa trabalhavam segundo os judaizantes para exercer salvação para as pessoas, e isso comunicava uma heresia e plantava uma ideia no meio da comunidade dos nossos irmãos que faziam com que eles negassem a realidade espiritual. E que realidade espiritual é essa? É o seio da carta. Negavam que a salvação é justamente em Cristo Jesus, que a justificação era somente em Jesus. Isso também levava-os a incorrerem em um erro doutrinário, como eu disse, mas também em um insulto em tudo que a Bíblia vem construindo. Quando a gente coloca que a salvação, nossa salvação, procede de comportamentos, como muitas seitas dizem, os espíritas acreditam que para que você alcance a elevação do seu espírito, você precisa fazer muitos atos de generosidade. Então você acaba tendo os atos de misericórdia como um veio de salvação. Está errado. Então você tem os testemunhas de Jeová que também entendem que a salvação é pela prática de bondades. Então eles já adicionaram, eles insultaram a obra de Cristo. E a gente sabe que salvação é somente em Jesus Cristo e nada mais. Ao final de tudo, esses grupos acabariam por tornar impuro aquilo que é santo. O evangelho puro daria lugar ao legalismo que seria estabelecido. A salvação não seria mais compreendida como um ato único de Cristo na cruz e dado a todo aquele que crê, mas seria agora um ato retórico humano ou meritório humano. Ainda bem, meus irmãos, que Deus levantou Paulo naquele tempo para frear essas ideias e que Deus também levante homens como Paulo nesse tempo de hoje para frear essas ideias no meio da igreja e um certo tipo de mecanismo legalista dentro da igreja. No verso 19, põe os olhinhos no texto, a gente vai ver Paulo apresentando aos seus irmãos, primeiro, a razão da lei, a promulgação da lei e o mediador da lei. Então a gente vai olhar devagarzinho esses 3 pontos. Eu vou pedir aos irmãos paciência, porque como eu tenho dito a vocês, é um texto truculento. Pela leitura você já começa a perceber dele, mas a gente vai tentar aqui devagarzinho ir quebrando isso e mostrando essa realidade para os irmãos. Vou ler novamente o verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Olha a pergunta. E a resposta. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Aí você tem aí a razão, você tem a promulgação e você tem o mediador. Justamente o que Paulo faz, irmãos, para tornar claro a ideia que ele quer comunicar? É interessante como ele usa um recurso literário, que a gente olhando na leitura, logo a gente não percebe, que às vezes não faz tanto no nosso cotidiano. Mas nos escritos de Paulo, justamente em Romanos, você vê muito isso. Ele usa um recurso literário onde ele vai criar uma espécie de interlocutor imaginário, e este interlocutor imaginário vai fazer algumas perguntas,
E ao lado, o próprio autor, que gerou este interlocutor imaginário, vai entregar logo ao lado uma resposta. Essa forma de comunicar nos velhos escritos era conhecida como diatribe. O que é isso? É justamente o que eu estou dizendo. O autor de determinado material está escrevendo sobre um assunto e, para tornar mais claro para os seus leitores, ele faz algumas perguntas. Ele lança a mão de algumas perguntas que os seus leitores geralmente fariam ao estarem lendo, estudando aquele material. E logo ao lado da pergunta, que seria a pergunta de um interlocutor imaginário, que é essa diatribe que eu estou dizendo, o autor entrega logo uma resposta. Ele dá logo uma lucidez àquilo que ele está comunicando. E você vai perceber no texto aqui, isso ocorrendo 2 vezes, pelo menos, no verso 19 e no verso 21, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira parte, que é essa diatribe, você vai ver logo aí a primeira questão, que é a razão. Olha a diatribe aqui, põe os olhinhos no texto. É o interlocutor imaginário perguntando: qual, pois, a razão de ser da lei? Como se Paulo estivesse produzindo uma possível pergunta aqui, meus irmãos, que os gálatas fizessem ou que os legalistas judaizantes fariam quando estivessem analisando tudo que Paulo está escrevendo aos gálatas. Eles iriam perguntar assim, de maneira tosca: ó Paulo, sendo dessa maneira tudo que você está nos ensinando, então a promessa, como você está dizendo que ela é anterior à lei, ela é superior, então não vale de nada a aliança, a promessa, a lei não vale de nada. Você está nos comunicando essas coisas, a lei não tem valor algum, então. É o que eles estão colocando. Meus irmãos, sobre tudo que a gente está conversando nessas semanas, nos chega essa pergunta ao coração: por que a lei foi instituída? Por que Deus instituiu a lei se antes da lei já havia algo superior? Então faz jus essa pergunta. Deus não criaria nada ou não entregaria nada em vão. A lei tem a sua funcionalidade. Qual o motivo da lei passar a existir? Você já se perguntou sobre isso? Então Paulo vai começar a prover a resposta para este interlocutor imaginário, para aquilo que pudesse vir ao nosso coração. Já que a promessa é maior, por que Deus concedeu a lei então? Para que existe a lei? E ele diz na promulgação do texto, ele diz aqui no fluxo: foi adicionada por causa da transgressão. Por que Deus deu a lei? Deus deu a lei por causa da transgressão. A razão da lei é essa. Ela veio a existir por causa da transgressão. Ela foi adicionada como que um veio para mostrar ao homem um parâmetro moral. Então os homens não tinham um padrão moral, ético diante de Deus, e Deus resolveu entregar aos homens um padrão, uma razão para a qual deveriam seguir. Mas vocês viram comigo na semana anterior que este padrão só veio, e ele veio para frear essa perniciosidade dos homens, só veio 430 anos depois do exílio no Egito. Paulo falou isso no verso 17. Então, depois de 400 anos que a lei foi estabelecida, depois da escravidão no Egito, quando ela veio a existir, muito embora quando ela passou a ser sancionada ou foi introduzida, ela não veio como um caráter remidor. A lei veio por causa da transgressão, ou seja, ela veio para ser um freio, para frear a conduta do homem, para dar um limite ao homem. Um homem sem parâmetros é um homem sem limites. Ele desce a ladeira do pecado e não tem limites para ele. Então Deus entregou a lei para dar limite ao homem, para dar um freio ao homem. Quer ver uma coisa? A gente anda na via, mas se a gente soubesse que não tivesse lá o redutor de velocidade, os que gostam de dirigir, andariam acima de 100 sem parar. Não é? Sem limite, velozmente.
E a gente vai correndo, e eu também tenho essa mania. Eu vou correndo, e quem pega carona comigo já sabe, pastor, anda rápido. Quando chega perto do limitador, eu já sei que tem ali, eu já vou freando, me dá um limite. Geralmente a gente é assim. A gente precisa de algo legal para nos dar limite. E Deus colocou a lei para nos dar um freio. Ela tinha essa função. Sim, mas ela estava ali, irmãos, com este caráter de dar o freio e de reter a transgressão em uma certa medida, mas ela não tinha caráter remidor. Paulo está dizendo isso. A lei tinha a sua função, mas não era uma função de redimir as pessoas. Sua função era muito bem exata, em um certo ponto, agir como um freio, mas ela não trazia redenção para as pessoas. E ela estava ali, presente, o texto continua dizendo, põe os olhinhos no texto aí, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Então, a lei veio e foi colocada diante dos homens para frear a conduta dos homens, e ela não tinha caráter remidor, e ela operava a sua funcionalidade, não de caráter remidor, até que viesse o descendente. Quem é o descendente? Quem é? Cristo. Isso mesmo, irmãos. Cristo é o descendente a qual se fez a promessa. A lei fazia muito bem a sua função moral. E qual era a função moral da lei ali presente, até que viesse o descendente? Ela mostrava que o homem era pecador e que ele era também incapaz de cumprir os mandamentos e a exigência de Deus. E assim, porque ele estava incapaz ou impossibilitado de cumprir a vontade de Deus, a lei mostrava a sua realidade como em um espelho e apontava para ele logo o descendente. Como eu estou lhe freando e estou lhe mostrando que você não pode cumprir as minhas exigências, olha a quem você deve devotar fé, no descendente. Então a razão da lei era dar o freio ao pecador e apontar para o descendente. Paulo está dizendo isso para os Gálatas. Deus entregou a lei para isso, para refrear o mal em certa medida, e ela atuaria aí até que viesse o descendente. Em sua atuação, ela está apontando para Cristo. Estão compreendendo, queridos? Todo indivíduo, olhando a sua impotência diante da lei, ele precisava olhar para o lado, ver o descendente, que é Cristo, que veio antes da lei, e colocar todo o seu coração e esperança nele. Você já ouviu falar na semana passada que esta palavra descendente no grego que Paulo está usando aqui é a palavra esperma, da onde vem a expressão espermatozoide, que para a gente é geração de vida. Ou seja, a ideia aqui de Paulo comunicando aos Gálatas, mostrando que a lei tinha a sua função de frear o mal e apontar para o descendente, a ideia é essa. A lei aponta que o homem é pecador, não tem condição de cumpri-la, mas precisa daquele que lhe dá vida. Precisa olhar para o descendente, para o esperma, para aquele que dá a vida. E que vida é essa? Vida eterna. É essa a intenção de Paulo. Quando os Gálatas leram isso, eles entenderam. Ah, Paulo, é isso que você quer que eu capture. Então, eles precisavam colocar o seu coração e sua esperança no descendente. Os transgressores precisariam ter fé no Messias prometido, porque nele habitava a redenção. A redenção não estava na lei, mas estava no descendente. Por isso que no passado, todos eram salvos sempre no descendente. Porque ao olhar a lei e ver a sua impotência, e olharem ao lado onde a lei apontava que era o descendente remidor, eles eram justificados. A salvação sempre ocorreu no passado por olhar e esperar no descendente, em Cristo Jesus. Veja aí o final do verso 19 ainda. Então a gente viu aqui a questão da razão da lei. Agora a gente vai ver aqui uma outra questão, a questão do aspecto da promulgação. E é alguma coisa assim um pouquinho complexa.
Ele fala assim, ó, e foi promulgada por meio de anjos. O que foi promulgada por meio de anjos? A lei foi promulgada por meio de anjos. Esse é o contexto. Paulo está dizendo, a lei, ela foi promulgada por meio de anjos. Ou seja, essa palavra promulgada aqui, irmãos, é algo que foi instituído de maneira inflexível. Quando Deus estabeleceu a lei, ele estabeleceu a lei de maneira inflexível, promulgada por meio de anjos. Aonde foi que a lei foi promulgada? Vocês lembram? No Sinai. Por quem? Por Deus. Deus instituiu. Deus enviou. E no momento em que Deus estava no Sinai, instituindo a lei, Paulo está dizendo que naquele momento os santos anjos serviam aquele propósito da entrega da lei. Então, a ideia aqui de que os santos anjos serviam aquele propósito da entrega da lei é um aspecto interpretativo, meus irmãos. Com essa expressão, foi promulgada por meio de anjos. Quando Deus estava instituindo a lei de maneira inflexível, da forma como ele queria que fosse seguida, os anjos estavam ali. Deixa eu clarear mais um pouco para vocês. Era como que se Paulo estivesse mostrando para os nossos irmãos a ideia bíblica e também dos antigos rabinos da tradição ortodoxa, os homens piedosos, de que a realidade de, na presença de Deus, ou onde Deus se faria presente, ele estaria cercado das suas hostes de anjos santos celestes. Essa era uma ideia que os antigos tinham em mente, os homens piedosos, e também vários textos da palavra de Deus diziam isso. Isso para provar que aquele lugar ou aquela ambiência estava cheio da glória de Deus. Você lembra de uma coisa no Novo Testamento, quando Emanuel se fez presente entre os homens, que é Jesus? O que aconteceu nos campos com os pastores? Veio um anjo para dar resposta para eles, para dizer que nasceu, o Filho de Deus nasceu, e na hora que ele recebeu a mensagem, o que aconteceu no céu? Milhares de anjos cantavam. Deus estava com os homens. Quando Isaías estava para começar o seu ministério, aí você tem aquele texto que ele falava, que o Senhor falava, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Naquele contexto ali você vê que existem serafins voando ao redor daquele que a orla do seu manto cobre toda a terra. E existem vários textos também em Apocalipse que mostram miríades de anjos relacionados com a santidade de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando foi preso lá no Getsêmani, e Pedro quis fazer a sua defesa ali, cortou a orelha de um soldado, o Senhor mandou que ele guardasse a espada e disse, se eu quisesse, eu não pediria ao Pai, ele me enviaria legiões de anjos naquela hora. Ou seja, na mente de um homem piedoso no passado, onde havia a presença de Deus, onde Deus se fazia presente, havia essa ambiência onde miríades de anjos o cercavam. Para os irmãos terem uma ideia, esse ponto aqui interpretativo é tão complicado, irmãos, porque essa interpretação que eu estou trazendo para os irmãos é uma das 300 interpretações distintas que existem só para essa frase aí. Para você ver quão complicado é esse texto que nós estamos lidando. Mas eu entreguei para vocês essa interpretação porque eu acho que ela faz mais jus à cadência do texto e ela entrega uma posição interpretativa mais sensata, porque a gente sabe que foi o próprio Deus que escreveu com o seu dedo a lei lá no Monte Sinai. Não foi o anjo que escreveu ou anjos que escreveram, mas no momento que ele estava, eu sou da escola desses intérpretes, que aquela ambiência ali de glória, santos anjos estavam ali reunidos. Tem também um outro que me ocorreu agora na mente, quando o profeta Eliseu estava em um momento de guerra e o seu moço estava com medo porque haviam muitos inimigos cercando o monte onde eles estavam. Só que o profeta sabia que Deus estava com eles.
E o moço Geazi não estava muito, não cria dessa maneira. E ele pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi para ele ver quem estava com eles ali. Ele viu o monte repleto de anjos, de carruagens e carros de fogo, guardando eles. E a presença de Deus estava ali com o profeta. Então, meus irmãos, o texto diz, voltando aqui para o texto de Gálatas, diz que foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. A gente já viu o aspecto da razão da lei, Paulo entregando. A gente viu o aspecto da promulgação dela. E a gente vai ver agora aqui o aspecto da mediação, do mediador. O texto diz, pela mão de um mediador. Quem é este mediador aqui? Quem? Não, Moisés. Moisés é o mediador. É o que Paulo tem em mente. Moisés é aquele que estava lá no Monte Sinai, entre Deus e o seu povo, para entregar a sua norma para o povo. Era Moisés que era este homem, este interlocutor entre o povo e Deus. Ele era o comunicador, aquele que vai levar a mensagem da lei de Deus para o seu povo. A ideia de Paulo aqui era comunicar aos Gálatas o seguinte. Olha só. Paulo está dizendo, a lei que veio depois da promessa e teve a sua funcionalidade, quando comparado à promessa de Deus desde Abraão, ela teve o seu estabelecimento por meio da mediação de um homem. Foi um homem que desceu com a lei e entregou a lei para o povo. E ele foi o seu intermediador. Quando comparado à promessa, se a lei teve uma mediação humana, meramente humana, quando comparado à promessa, ela não teve a mediação de homens. Deus não fez uso da presença de homem, ou Deus não fez uso da mediação meramente humana para comunicar aquilo que seria superior. Ele foi o próprio comunicador da promessa. Veja aí o verso 20, vai nos dar mais clareza. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. Explica aí, por favor. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Foi o próprio Deus, o Deus Trino, que transmitiu a promessa a Abraão, ao seu descendente divino, que haveria de vir a este mundo e que haveria de justificar todo aquele que crê. Paulo está dizendo que esse um que ortogou a lei não era meramente humano. E eu preciso ler com vocês aqui Gênesis para te mostrar de onde Paulo extrai isso, esse pensamento. Abre aí Gênesis capítulo 15, versículo 6. A gente vai ler do 6 ao 19. Aí você vai entender mais agora. Eu vou ler na NVT aqui, tá bom? Projeta aí. Projeta na NVT para os irmãos verem, acompanharem comigo. Ele creu no Senhor. Quem é aqui? Abrão. Não era Abraão ainda, era Abrão. Ele creu no Senhor e ele foi imputado para a justiça. Foi justificado quando creu. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra, a terra de Canaã. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha. Observa aí. Uma novilha, uma cabra, um carneiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho, uma pombinha. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte às outras, e não partiu as aves.
Ele pegou os animais, cortou ao meio e colocou a banda da carcaça de um lado, a banda da carcaça de outro, de frente a outra, e ficou um caminho entre eles. Como se fosse esse corredor aqui, irmãos. A banda do animal partido ao meio de um lado, do outro, e um caminho para que houvesse passagem. Isso aqui era um rito de pacto que acontecia no passado. Vamos continuar a leitura. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, que é esses animais partidos. Elas desciam sobre o cadáver, porém Abrão as enxotava. Ele tirava, né? Ele não deixava que elas contaminassem aquele ato ali cerimonial. Então ela vinha tentando descer e enxotava e não deixava elas contaminarem. No verso 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono a Abraão. Abraão adormeceu, e grande pavor e cercadas trevas o atormentaram. Então lhe foi dito, aquilo a profecia, olha, sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que te sujeitasse, que tende te sujeitar. E depois sairão com grande riqueza. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornará para aqui, porquanto não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Aí o verso 17. E sucedeu que, posto o sol, quando anoiteceu, e houve densas trevas, por quê? Porque anoiteceu, não tinha luminosidade lá. Ele está em um campo aberto, nessa noite não tinha estrelas visíveis no céu, então ficou tudo enegrecido, tudo muito escuro. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre os pedaços. Olha que coisa interessante. Esse fogareiro fumegante e essa tocha de fogo são símbolos da presença viva de Deus no meio do seu povo. Então, enquanto Abrão está dormindo, entre o meio daqueles cadáveres, né, da carcaça dos animais, passa o fogareiro e a tocha de fogo passando juntos. Por quê, meus amados? Naquele tempo era assim, se fazia um pacto, uma aliança, e as pessoas que faziam pacto e aliança precisavam passar diante desses cadáveres e eles diziam isso. A gente está passando aqui, assim como esses cadáveres não podem se unir mais e voltarem à vida, nossa aliança não será quebrada. E cada um de nós iremos cumprir a parte do acordo, até a morte. Como Abrão é homem e não tem capacidade de cumprir a promessa em si mesmo, o que Deus fez? Com que ele dormisse, para que ele não passasse e fizesse essa aliança. Aí passa a tocha e o fogareiro. É Deus passando sozinho para fazer aliança incondicional com o seu povo e estabelecer que aquela promessa está sendo fundada, entregue a Abrão, fundada nele, sustentada por ele mesmo e no descendente que haveria de vir. Essa é a razão aqui desse texto e da onde Paulo extrai a ideia de que o mediador é um e Deus é um só. É daqui que ele extrai. Ora, se a lei para ser promulgada, ela usou a pessoalidade meramente de um homem pecador, que é Moisés, e esse mesmo mediador humano era impotente de cumprir a própria lei que ele estava entregando ao seu povo, na promessa é diferente. É o Deus Santo que ratificou, que a confirmou e que estabeleceu que no seu descendente todos seriam salvos. Ficou claro, irmãos? É assim que a gente entrega essa resposta aqui. Com todos esses argumentos que Paulo está trazendo para os irmãos, os nossos Gálatas, era comum que eles lançassem uma próxima pergunta, né? Eu não disse que são duas diatribes? A primeira entregou toda essa resposta que eu estou dizendo para vocês. Aí vem a segunda, aqui no verso 21. E ele diz assim, põe os olhos no texto. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? É como que o interlocutor voltasse e dissesse, tudo bem, apesar de tudo isso aí, então
Se a lei tem seu valor, e você está me dizendo que ela tem a sua razão, ela tem a sua promulgação, ela tem o seu mediador, de que importa então a lei? Ela estaria contrária à promessa? Seria um adversário da promessa? E aí o autor vai entregar a resposta logo ao lado. Lembra que a diatribe dá a pergunta, faz a pergunta e lança a resposta ao lado? Olha a resposta do autor, bem enfática. De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Tudo que eu estou falando para você não teria valor. É o que eu estou ensinando que não teria valor se fosse dessa maneira. Em outras palavras, Paulo está dizendo, a lei teve a sua funcionalidade, teve o seu lugar, apontava para um Salvador remidor, que era o nosso Salvador descendente, Jesus Cristo. A sua funcionalidade mostrava a triste realidade do homem e apontava que Abraão, por crer no descendente, foi justificado. Se a lei mostra que o homem em seus pecados está condenado à promessa, no descendente, ele tem a garantia da salvação ao passo que crê. É como se fosse reverberar a construção que eu vou mostrar para vocês aqui. Meus irmãos, se vocês procuram viver segundo o legalismo, se vocês querem viver segundo as obras, vocês não terão outra leitura final senão a condenação. Porque a lei, ela não podendo produzir salvação, vocês meramente seriam culpados toda a vida. Embora a pureza da fidelidade está em Cristo Jesus, em seu evangelho, fielmente pronunciada desde Abraão a todo aquele que crê firmemente na promessa. Era isso que Paulo queria que os irmãos compreendessem. Veja agora o verso 22. No verso 22, que é o último verso da nossa exposição, Paulo se ocupa em dizer que a própria palavra de Deus testemunhou a condição do homem e a posse da promessa dentro da fé em Cristo Jesus. Então, o verso 22 começa dizendo assim: mas a Escritura, encerrou tudo sob o pecado. Colocou tudo debaixo do pecado. A Escritura fez isso. Colocou tudo debaixo do pecado. Olhem no texto aí, vejam essa palavra que abre o verso 22. A expressão mas. Isso é muito importante aqui no texto. É uma conjunção adversativa, irmãos. Está dando uma ênfase contrária ao pensamento legalista. Então, é uma adversativa. A própria Escritura apontou, e isso inclui a lei está dentro da própria Escritura, ela apontou e definiu que os homens, todos eles, estão encerrados sobre o domínio do pecado, e uma vez encerrados sobre o domínio da lei e da função da lei, todos estavam condenados. Isso é um ensino bíblico desde lá de Moisés. Em Deuteronômio 27, 26, tem o texto que fala assim: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não cumpri-las. E todo o povo dirá, assim seja. Desde Moisés era assim. Aquele que tentava se firmar na lei e de fato não conseguiria cumpri-la, já era declarado ali mesmo maldito, já estava encerrado debaixo do domínio do pecado e da maldição. Então, quando Paulo diz assim, mas a Escritura encerrou tudo sob debaixo do pecado, ele está dizendo isso, que desde a lei lá já mostrava isso. Aquele que não cumpre o requerimento da lei já é declarado maldito. Não tem ninguém aqui na audiência hoje que não tenha caído da lei. Todos nós. Você já mentiu alguma vez? Já? Maldito. Se ficasse somente no ritmo da lei, você já era declarado maldito, só porque mentiu.
Você tinha que cumprir todas. Você já traiu alguém? Maldito. Já adulterou? Maldito. Já matou? Maldito. Já desonrou seu pai e sua mãe? Se você fosse só entrar no crivo dos 10 mandamentos, e ficasse estabelecido que tua vida seria assegurada nisso, todos nós já tínhamos sido declarados malditos. Eu mesmo seria um desses principais. Então, graças a Deus que a nossa vida não é firmada no mandamento da lei, e sim na graça do descendente. Mas existe outro texto na Bíblia que mostra isso mais uma vez, reverbera isso desde o passado. Em Salmos 14, versículo 1, versículo 2 e versículo 3, nos diz o seguinte: lá do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Todos, não tem nenhum de nós que não nos desviamos de alguma forma, em algum momento na nossa vida. Então, todos nós estávamos encerrados sobre a tutela da lei. E aí o texto vai dizer: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Você quer mais um texto? Romanos capítulo 3, versículo 9, 10 e 23. É tipo uma diatribe aqui também de Paulo em Romanos. Que se conclui? Ele faz uma pergunta. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, a resposta. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeu como grego, estão debaixo do pecado, estão todos encerrados debaixo da condenação. Paulo está dizendo aos Gálatas e a todos os irmãos que se ficarmos firmados na lei, estaremos então encerrados debaixo do governo e do domínio do pecado. E no verso 10 ele diz de Romanos: não há um justo, nenhum sequer. Verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a condição do homem. Condição perfeita para a conclusão do verso 22, lá em Gálatas. Para que mediante a fé em Cristo Jesus fosse a promessa concedida ao que crer. Se a lei no final somente poderia condenar e mostrar que o homem é impotente e incapaz de se autossalvar, em Jesus Cristo, o descendente, Messias prometido, é onde está a vida e a salvação eterna ao que crê. É isso que Paulo quer que os irmãos resgatem. Amém? Amém, irmãos? É. Vamos fazer 2 aplicações para terminar. Exposto o texto, a primeira aplicação que eu quero trazer para os irmãos é a seguinte: em Jesus Cristo, nós somos libertos das cadeias do pecado. Em Jesus Cristo, todos nós somos libertos da cadeia do pecado. Se estávamos anteriormente encerrados na lei, todo homem e todo que não conhece a Cristo está encerrado sobre o domínio da lei. Quando sobre nós veio o Evangelho, a graça salvadora nos trouxe a redenção em Jesus. E aí nós somos colocados em liberdade. Fomos libertos. Aqueles que estão encerrados do pecado são pessoas que vivem nas transgressões, que vivem transgredindo a lei de Deus, que vivem procurando provar uma espécie de autojustificação. E esses judaizantes queriam isso, que os gálatas formulassem uma espécie de autojustificação, um padrão moral que mostrasse que as suas vidas estavam indo de vento em popa. Com a finalidade, as pessoas fazem isso com a finalidade de encobrirem os seus erros e de provocarem uma autojustificação que nunca virão. Eles camuflam os seus vícios, a dureza do seu coração, e assim
procuram ou acham que vão sair bem na fita e na verdade não sairão, estão condenados, estão encerrados no pecado. E isso é triste. Eles vivem sorrindo, vivem esbanjando suas posses, vivem esbanjando os seus corpos, sua vaidade em sua cegueira vil neste mundo. E na verdade não conseguem ver que estão doentes, falidos, estão mortos em decadência espiritual. Paulo está dizendo a eles lá: se vocês se firmarem na lei, vocês estarão mortos, condenados e em decadência espiritual. Assim é o homem pecador que transgride a lei de Deus e que não tem a graça da redenção. Ele está morto, condenado, com a sua vida moral em decadência. A vida espiritual está morta. Essa é a triste realidade para este homem. E a Escritura diz que eles nada podem entender de Deus. Eles não conseguem entender nada sobre Deus. Eles não podem caminhar para Deus porque estão cegos e mortos dos seus pecados. Estão extraviados. A uma se fizeram inúteis. Não há quem busque a Deus. Não há nenhum sequer, diz o texto santo. Infelizmente, eles estão inutilizados no pecado e condenados à perdição eterna. Então eu peço a Deus misericórdia por aquele que me ouve e que se encontra nessa triste realidade. Que a misericórdia de Deus te alcance, ó ouvinte. E que você possa ser participante da promessa, da graça de Deus. Sua vida não fique encerrada sobre o domínio da lei que só aponta que você está condenado. Você precisa trocar a sua vida e tirá-la da lei e colocá-la na graça de Cristo Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de você. Se você soubesse, ou se estes homens soubessem o quão miseráveis são, eles não estariam sorrindo por aí. Eles não estariam feitos hienas sorrindo por aí. Mas eles estariam chorando os seus pecados e confessando as suas misérias diante de Jesus Cristo. Estariam curvados diante da cruz de Deus, temendo os seus atos, que se não forem confessos diante de Cristo, os arrastarão para o lago de enxofre, que é a segunda morte, que é o inferno. E ali eles ficarão para a eternidade, sem fim, junto com o diabo e seus anjos. A lei mostra isso. E tal homem é pecador e é destinado a tal condenação. Por isso, ouvinte, venha a Jesus Cristo em arrependimento e fé hoje e reconheça que de ti mesmo não há nenhuma condição humana ou sobre-humana que possa te salvar em si mesmo. Você não pode. A lei de Deus mostra a sua realidade. Você é um homem miserável, pobre, cego e nu e precisa se colocar e se esconder em Cristo em arrependimento e fé. Venha a Ele agora, confesse os seus pecados, cada uma de suas transgressões e receba a vida que está no descendente. Receba a vida que está em Jesus. Tenha os seus pecados pagos somente em Jesus, porque o legalismo não pagará nenhuma conta sua. Mas aquele que morreu na cruz, pagou toda a conta daquele que crê. Se você crê, você sai esta noite salvo para a vida eterna em Jesus. Relembrando as palavras do nosso mestre, do descendente. Esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou a este mundo, para que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Essa é a promessa do descendente para aquele que crê. Então, você que me ouve, venha a Cristo em arrependimento e fé verdadeira. A próxima aplicação é para a igreja. Irmãos, a igreja de Cristo deve viver a liberdade da promessa e não servir à escravidão de um sistema legalista. A igreja de Cristo deve viver a liberdade na promessa
e não viver a escravidão de um sistema legalista. Amados irmãos e igreja de Cristo, em muitos casos, nós temos padecido por causa de um sistema legalista, formulado por décadas, contidos na mente de uma geração passada e colocada em vigência a geração presente, comunicando para a geração futura. O triste disso é que o legalismo, que muitas vezes é incutido na mente das pessoas, dos irmãos em Cristo, não tem a sua compilação de leis nas páginas bíblicas, mas na ideologia de homens, na filosofia de homens. Isso faz o corpo de Cristo enfermar. A igreja de Cristo precisa viver a liberdade do Evangelho. Jesus libertou você do pecado para que você viva a liberdade do Evangelho. E não a escravidão de conselhos humanos, de partidarismo, que vão fornecendo limites confeccionados por próprios homens, não pautados da palavra de Deus. A nossa regra de fé e prática, nós sabemos, é a Escritura Sagrada. É a prática da igreja, é a tradição da igreja. A igreja deve fluir, nós devemos fluir da tradição das Escrituras. É ela que nos dá o limite, meus irmãos. É ela que põe a cerca limitadora para nós. Como podemos proceder fora da palavra de Deus? É a palavra de Deus que nos dá limite. Então, se um cristão que aqui esteja, ou que está dentro da igreja, tentar fugir para fora dos limites do que a palavra de Deus diz, a própria palavra de Deus virá para corrigi-lo e para trazê-lo ao caminho. Porque a Escritura não nos chama à libertinagem, e sim à liberdade em Cristo. A quebra do legalismo na igreja não é um convite para viver uma vida libertina, fazer o que quer, viver da forma que quer, mas viver como o Evangelho diz. Então precisamos avaliar como vivemos, como andamos, o que confessamos, o que fazemos, o que arrazoamos. Se é prudente das Escrituras ou se é uma fábula humana apenas. O Evangelho de Cristo é o nosso agente libertador, meus irmãos. É o que quebrou as nossas cadeias, que nos pôs em liberdade, que nos mostrou o Redentor Salvador, e por isso nós devemos nos colocar debaixo dessa ordem, o Evangelho, e não debaixo de julgo de legalismo. Sejamos então, irmãos amados, uma igreja livre do jugo do legalismo e uma igreja que vive o autêntico Evangelho de Jesus Cristo. E proclamemos a sua santa liberdade pela fé que vivemos nele. Amém? Esse é o conselho para vocês. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade de abrir o santo texto e de poder compreender, Senhor, um pouco de tanto que a Tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor, pelo povo que se reúne aqui, pelos irmãos que nos ouvem, que possamos compreender a cada dia a razão da Tua palavra, da lei, da promessa, a promulgação da lei, da promessa, a mediação da lei, da promessa, Senhor. E dentro disso, temos uma vida que glorifique Teu santo nome. Que o Senhor nos livre, nos liberte, ó Pai, de toda funcionalidade legalista. Que sejamos, Senhor, uma igreja livre e prospera em nossos caminhos em Jesus. Também, Senhor, abençoe este coração que nos ouviu e que precisa, Senhor, colocar-se diante da cruz do Senhor Jesus em arrependimento e fé. Salva-o, Senhor. Apague os seus pecados. Dê a ele, Senhor, a vida eterna em Cristo e que esta igreja o receba como irmão. É a nossa oração, no nome de Cristo Jesus. Amém.